E aí, galera do terceiro ano, espero que estejam bem, espero tudo certo com vocês, tá bom? A gente vai dar continuidade justamente ao nosso conteúdo, falando um pouco sobre essa questão do continente africano. Galera, hoje eu quero fazer de fato aí um pouco de uma comparação com vocês, né, relacionado justamente à África colonial e à África contemporânea, tá bom? E aí primeiro a gente vai colocar algumas classificações que serão devidas para que vocês possam entender justamente o nosso conteúdo, né? Já que a gente vem falando no decorrer das aulas um pouco sobre essa questão da África, né? A gente encerra hoje, né? Na próxima aula de geografia a gente vai falar sobre o continente asiático, né? Alguns pontos importantes, alguns países que se destacam dentro do continente asiático, tá bom? Então, galera, África colonial, né? A África colonial trata-se do curto período, né, mas extremamente de profundo impacto na questão histórica e cultural do continente africano, aonde ela vivenciou justamente esse período do colonialismo, né, aonde a Europa, né, coloca em prática justamente a sua política colonialista, né, e aonde vai acontecer justamente durante todo o período entre a segunda metade do século XIX, né, até meados aí do século XX. Já a África contemporânea, né, ou África pós-colonial, é o período mais recente da história do continente africano, né? É aí o nascimento, né, da história e de fato do seu nascimento, até coincidir justamente com o fim, né, do colonialismo, tá bom? É o surgimento, né, e a formação dos estados africanos após a Segunda Guerra Mundial e o processo conhecido na história como um processo de descolonização da África, né, e a formação justamente dos estados modernos, né, e o modelo de estados modernos que a gente tem hoje, atualmente, né, galera? É bom lembrar também que existe na África um momento, né, muito interessante que vai ocorrer justamente em 1876, né, onde 10% do território africano estava sob o domínio colonial, né, incluía aí a França, sendo a grande colonizadora da Argélia, né, várias colônias britânicas, né, colônias espanholas, colônias portuguesas, né, e de fato isso daí modifica, né, o território africano, acontecendo o que a gente chama de partilha da África, né, aí é um pensamento direto sobre essa questão da partilha da África. Então, galera, entre o início do século XIX até a década de 70, a inserção internacional da África ainda era muito baseada nos princípios do imperialismo informal, né? Essa questão do livre comércio, ou seja, sem a conquista efetiva de territórios, né, como viria a ser logo depois. Então, ó, a corrida colonialista, né, que tomar conta justamente do continente africano, né, começou para valer a partir de 1876, né, com as principais iniciativas tomadas pelos franceses, né, de abandonar de fato a restrição colonial aos pequenos territórios, né, que estavam ali do lado, né, dentro de Senegal, né, e aí começa a penetrar o continente, né, na costa justamente da África Ocidental. Então você vê que é a partir desse momento onde a França tomou a iniciativa de exploração do território, né, que o continente africano ele passa agora a ser explorado nos modelos que a gente tanto conhece, né, a retirada direta de matérias-primas, mão de obra barata, né, ligado justamente a esses pontos. Galera, a iniciativa dos franceses de fato vai desencadear uma série de preocupações, né, e outras potências europeias também vão, né, começar a agir e a possuir o continente africano de forma diferente, né? E aí você tem a Inglaterra, a Bélgica, né, que vai tomar lá o Reino do Congo, né, Portugal, a Alemanha, né, que vão seguir os franceses e tomar a iniciativa, né, de expansão territorial e domínio justamente sobre o continente africano. E aí você tem a famosa Conferência de Berlim, né, que acontece de 1884 até 1885, né, aonde nessa conferência vai surgir de fato a necessidade e o interesse dos europeus em colonizar o continente africano, e aí você acaba tendo a famosa partilha da África,
né, aí os pensamentos deles de dividirem justamente, né, essa questão do continente africano, para que esses países europeus, né, evitassem qualquer tipo de conflito um entre o outro, né? Então, para evitar justamente esses conflitos, né, foi necessário justamente essa partilha, né, aonde todos os participantes, né, estavam ligados à Europa e mais os Estados Unidos, né, e o objetivo principal era justamente a manutenção do livre comércio, né, na região do Congo, né, na conferência também foram definidos, né, condições essenciais para a conquista, né, e a colonização desse território, né. Então você via que até aí, né, nesse ponto, né, você tem de fato uma organização das nações europeias sobre esse processo de colonização voltado sobre o continente africano, tá bom, galera? Então, ó, o principal critério para o reconhecimento oficial de um domínio colonial pelas potências europeias era justamente a ocupação efetiva do território, né, atraído e ligado à potência, né, pela qual ela estava sendo colonizada. Nesse sentido, galera, a principal presença informal, né, a presença informal, mesmo que baseada no comércio legítimo, né, não era mais considerado um aspecto importante definido e de influência colonial, tá bom? Inaugura-se assim o famoso termo novo colonialismo, ou para poucos aí o colonialismo, né? Ou para outros o famoso imperialismo, né? Agindo agora em um período diferente. Então você tem a partilha de fato do continente africano, né, sendo aí feita e elaborada, né, pelos países de fato europeus, né? Então você tem vários países aí, né, tomando conta justamente do continente africano, tá certo? Então, galera, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Né? Só para relembrar para vocês esses aspectos de colonização, e até a próxima aula, tá bom? Terceiro ano, fui!